Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar de um tema que, apesar de vocês terem visto esse tema na quinta ou na sexta série, logo nos primeiros anos em matemática, é um tema que é abordado muito no ENAD, tem muitas questões a respeito de porcentagem. E a gente vai falar um pouco do conceito de porcentagem e alguns exemplos de aplicação do cálculo de porcentagem dentro das questões do Enem, tá? Então, quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando em por 100, mas é uma razão, é um cálculo matemático. E aí a gente já sabe que todo processo tem uma medição, toda medição tem uma análise, e toda uma análise tem uma ação. E para fazer a análise desses dados que você coletou, uma das maneiras de você analisar esses dados, agrupar esses dados, é através do cálculo de porcentagem. Certo? Então, a questão da porcentagem é uma razão, é um número dividido por outro, mas que, na verdade, você quer saber quanto tem de uma determinada parte de elementos daquilo que você está estudando sobre um todo. E aí, isso é importante para você conhecer esse processo e poder agir nesse processo. E poder fazer cálculos a respeito de aumento ou a questão da diminuição dentro desse processo que você está estudando. E aí, uma outra dica que a gente fala, que acho que vocês também já sabem, que em matemática, a palavra E significa multiplicação, e O significa soma. Então, toda vez que eu falar um E de matemática, E em matemática, D em matemática, eu estou falando de uma multiplicação, e aí a questão dos conjuntos é uma intersecção, e toda vez que eu falar ou em matemática, eu estou falando em soma, que é a união. E aí isso também é usado nos exercícios de porcentagem que a gente vai ver. Então, a gente está querendo saber uma parte sobre um todo, e a gente já viu isso a semana passada, a respeito de uma variável, né, ou de um dado, ou de uma característica que a gente está estudando, e essa variável, essa característica, ela pode ser um nome, né, você responde sim ou não, ou você responde o bairro que você mora, ou qual é a cor do seu cabelo, ou essa variável pode ser uma quantidade, um número, e também a gente pode fazer uma distribuição tanto dessa variável quali, quanto dessa variável quanti, e achar a porcentagem, achar essa razão entre os números que a gente vai te explicar. Então, a porcentagem de um determinado elemento, o cálculo, é o número de vezes que esse valor A aparece dentro da amostra que a gente está estudando, pelo número total de observações vezes 100. E aí eu acho que fica mais fácil, de novo, a gente visualizar essa questão de distribuição de frequência absoluta e frequência relativa, que também se chama de porcentagem, que a gente pegar uma variável qualitativa, cuja resposta é um nome, e aí você vai ter vários valores dessa variável, porque cada pessoa respondeu que só tem, por exemplo, uma operadora. E aí eu vou fazer uma distribuição de frequência, onde a gente viu que o valor claro apareceu 4 vezes, o valor vivo apareceu 3 vezes, o valor TIM apareceu 3 vezes, e a gente aí a gente vem o cálculo da porcentagem, ou seja, nas 10 pessoas que a gente entrevistou, 4 tinham como operadora a Claro. Então, que é 4 dividido por 10, é um número decimal, 0,4 vezes 100, ou seja, dentro daquela amostra que a gente estudou, 40% da amostra tem operadora Claro. Aí, daqueles 10 que a gente estudou, que é a amostra toda, 3 tem operadora Vivo, que é 0,3 vezes 100, 30%. E 3 dos 10 que a gente estudou falaram que a operadora é a TIM. E aí, como cada pessoa só respondeu uma alternativa, essa conta vai dar 100%. E aí, o que é a porcentagem? É o gráfico de pizza, né, ou então um gráfico de colunas, onde você consegue ter a visualização de como é que está essa variável dentro daquela amostra que a gente está estudando. Isso é importante porque às vezes a gente coloca assim, olha, aumentou 500% o valor do salário mínimo, mas a gente tem que ter a referência de quanto é o salário mínimo,
Porque, às vezes, se for um valor muito pequeno, apesar de ter uma porcentagem muito grande, o valor absoluto ainda continua muito pequeno. E aí, não sei se vocês já viram, assim, algumas matérias sensacionalistas, que falam, olha, aumentou 500%, mas o consumo era quase nenhum. Então, assim, e aí é interessante, além de a gente mostrar a porcentagem, a gente mostrar o valor, a base para esse cálculo em valor absoluto. Então, vários exercícios, quando eu me deparei com essa disciplina, que também a questão do cálculo estatístico, o cálculo de probabilidade, onde a partir do que aconteceu a gente consegue fazer uma estimativa, que é a questão da estatística determinística, eu vi os cálculos através do Titanic e dos dados do Titanic, né? Então, além de ser o filme mais visto na história de Hollywood, ele também foi um super navio e aconteceu um acidente horrível. E aí, das 2.224 passageiros no navio, 1.502 morreram. E eu quero te perguntar qual foi a porcentagem de mortos. Então, o que eu faço para calcular essa porcentagem? É o número de mortos sobre o número total de pessoas, de passageiros que estavam no navio, e eu multiplico por 100. Então, esse número dá 68%. E aí é interessante você observar, esses dados eles estão disponíveis até na internet, que o fator classe social foi um fator determinante para a sobrevivência das pessoas no Titanic. E aí você pode até fazer um cálculo para determinar, por exemplo, na primeira classe, qual foi a porcentagem de mortos? Na segunda classe, qual foi a porcentagem de mortos? Na terceira classe, qual foi a porcentagem de mortos? Então, não é do universo todo, mas eu calculei uma porcentagem relativa a cada classe social. E você vai ver que esse valor aumenta e aumenta muito. Então, a questão de sobrevivência no Titanic foi muito associada à questão social. E até também a questão de sexo, porque morreram muito mais homens do que mulheres. E a questão do Leonardo DiCaprio, que ele acabou não morrendo afogado, mas ele acabou morrendo por causa do frio. E o grande problema aqui foi a questão que não tinha botes, né, salva-vidas para todo mundo. Mas aí você pode brincar com esse cálculo de porcentagem. E aí é isso que o Enem vai te pedir, determinar esse cálculo. Um segundo cálculo que eu acho que pode cair, é uma questão associada aí hoje, a questão do coronavírus. E aí foi feita uma amostragem que eu considerei muito válida, que foi uma amostragem probabilística, onde eu dei a chance para cada pessoa, uma chance igual de ser entrevistada e ser analisada. Foi feito em alguns bairros aqui na cidade de São Paulo, com cientistas da USP, da Unifesp, do Laboratório Fleury e do Ibope Inteligência, até para ver como é que essa amostra seria coletada, e eles analisaram o sangue de 520 pessoas. E 27 pessoas, dentre os entrevistados, apresentaram os anticorpos. E aí um cálculo que você pode fazer, qual que é a porcentagem de pessoas que apresentam os anticorpos? E aí o que você faz? O número de pessoas que apresentam os anticorpos sobre o número total de pessoas que você desenvolveu o teste. Então, isso dá um decimal de 0,0519 vezes 100. Só 5,19% da amostra já possuem os anticorpos. E aí é isso que é interessante. Os médicos estão querendo que se faça, esse teste vai ser feito periodicamente, pelo menos uma vez a cada mês, porque a gente vai ter uma noção de como é que está esse vírus, e aí, a partir desse resultado é que as políticas públicas estão sendo desenvolvidas. Então, aquilo que eu te falei, todo processo tem uma medição, toda medição tem uma análise, e toda análise tem uma ação. Ou o Enem pode te perguntar de maneira contrária, de uma outra maneira, né? O número de pessoas com anticorpos, já que você sabe
que 5,19 da amostra tem os anticorpos. Então, é só pegar o 0,0519 pelo número total de pessoas onde foi feito o teste, e você acaba chegando em 27% das pessoas que apresentaram o anticorpo, ok? Outro, a gente pode ir dentro desse universo aqui, muito trágico, do número de pessoas que já fizeram teste e foram confirmadas com coronavírus, né? Quantas foram recuperadas e quantas morreram. E aí você pode falar a porcentagem de pessoas que se recuperaram da doença, que é o número total de recuperados sobre o número total de infectados. E esse número vezes 100, dá 0,39, 39,41%. Ou o número de mortes, que você vai pegar o número de mortes, né, o total, e divide também pelo número de pessoas que tiveram confirmação no vírus. E essa taxa de mortalidade ou taxa de letalidade ainda é um número alto, porque tem um desvio muito grande, porque aqui no Brasil só são testados pessoas que têm sintomas muito sérios, né? Os sintomas graves da doença, que não é como aquele primeiro estudo que foi feito de maneira aleatória e a gente queria ver o impacto do vírus dentro daquela amostra. Então, esse valor aqui, ele pode ser questionado, essa porcentagem pode ser questionada, mas o cálculo baseado nesses dados, é esse cálculo aqui. O terceiro, que foi já são as matérias, assim, dos jornais que aparecem, né, em um mês, quanto foi o crescimento do número de pessoas que já foram infectadas, já foram contaminadas na região metropolitana, o número de casos, né, e aí uma regrinha básica de 3, né, se 129 pessoas são 100% desse universo, e se esse universo cresceu não 4.260, mas a diferença dos 129, então teve um crescimento de 3.302%. Então, foi a manchete no final do mês de abril, que, de novo, é uma conta muito simples a respeito da porcentagem e do aumento. Esse é um outro exercício que também caiu no ENAD, também que é uma continha simples. Eu quero aumentar o número de fotocópias, uma máquina copiadora que está trabalhando sem interrupção, ela fazia 90 fotocópias por minuto, e foi substituída por uma nova que produz 50% a mais. Então, como é que você faz a conta dos 50%? Ou você calcula 90 vezes 0,5, que vai dar 45 cópias, ou você já faz uma multiplicação direta, que é 90 vezes 1,5, que vai te dar 135 cópias. E aí, de novo, uma regrinha básica, se 135 cópias ela faz em 1 minuto, 540 cópias ela vai fazer em X minutos. E aí são 40 minutos, que era a alternativa D. A dica que eu quero te dar é assim, quando você tem um aumento ou uma redução no valor inicial, ao invés de você calcular os 50% dentro do valor inicial e depois somar, porque primeiro aqui o aumento é D, e depois a soma dentro daquele valor. Você pode fazer a multiplicação direta, que é 900 vezes 1,5, que vai já te dar o valor 1.350. E a mesma questão do aluguel. Se você tem um valor inicial e você vai ter uma redução de 50%, é só você fazer a conta de 900 vezes 0,5 e vai te dar o mesmo valor ali dos 450. Então, é uma regrinha que pode ajudar a você ganhar tempo na questão da prova. Uma outra questão, várias questões, então a minha dica para você é que você pegue a prova do Enem e comece a aplicar essa única regra, que é a porcentagem de acontecer um elemento dentro de uma população ou de uma amostra é o número total de elementos que você está estudando sobre o número total de observações que você tem na amostra. Então, uma escola
ela tem 800 alunos matriculados, dos quais 60% praticam esporte. Então, vamos lá, 800 vezes 0,6 são 480 alunos. E desses 470, ele perguntou quantos alunos praticavam futebol, quantos alunos praticavam vôlei e quantos alunos praticavam natação. Então, essa conta aqui, como você só tem 3 esportes, ela tem que dar 100%. Então, você vai fazer 480 vezes 70 dividido por 100, que é 0,7, que dá 336 alunos praticam futebol. 480 vezes 20%, que é 20 dividido por 100, que é 0,20, que dá 96 alunos que praticam vôlei. E 480 vezes 0,10, que é 10 dividido por 100, que dá 48 alunos que praticam natação. Então, a minha dica é que você pegue a prova e comece a exercitar a partir das questões, tendo bem claro qual foi o enunciado da questão, em cima de qual valor você vai ter que fazer a conta. E um último, que eu acho também que vai cair alguma coisa esse ano, é a questão estamos num país meio complicado, né? Falando de vírus, falando de desmatamento, mas é o cenário que temos, né? Que é a taxa anual de desmatamento na Amazônia, isso já foi pedido, e aí ele fala que foi feito um registro nos últimos 12 meses e teve um aumento de 64% nesse valor, e ele está querendo identificar a taxa de desmatamento no Mato Grosso, que tem aproximadamente 56% da área total. Então, de novo, é só você ler o enunciado e ver em cima de qual valor você vai ter que fazer as contas. Então, os 64% daquela área desmatada dá 3.183,36. Se você somar ao valor inicial, dá 8.157. Mas você pode fazer diretamente multiplicando a área inicial por 164, que vai dar o mesmo valor, certo? E aí essa área desmatada, 56% corresponde ao estado do Mato Grosso. Então, é só você fazer a continha de novo, 56% das 50 dividido por 6, que é 0,56, e vai multiplicar pelo valor que a gente calculou, que teve um aumento de 64%. A minha regra é que você pensa assim, olha, eu tenho 100, então pensa assim, 10%, 10, 20%, 20. E aí até na questão, olha, deu 64% aqui de desmatamento, tem que ser um número um pouquinho maior do que a metade desse valor. Aqui também deu 56%, tem que ser um valor um pouco acima do que metade por cento desse valor. E isso é uma maneira de você balizar os seus cálculos, certo? Então, eu preparei esses 7 exercícios aqui, eu espero que eu tenha ajudado, mas a grande dica que eu te dou é, quando eu estava estudando essa disciplina, tanto na faculdade quanto na escola, é você desenvolver exercícios, porque em cima dos exercícios é que você vai conseguir verificar se você atendeu e vai se atentar para esses pontos que eu falei, principalmente na hora da leitura dos enunciados. Então, acho que por hoje, tá bem, Vivian? Podemos terminar? Tá ótimo. Eu recebi uma pergunta que eu queria te passar, muito interessante, que é o seguinte, olha, vamos supor que eu tenho uma amostragem inicial de 80, por exemplo, 80 animais, tudo bem? Certo. Uhum. E aí, desses 80 animais, houve um crescimento inicial de 20%. 16, depois, né? Isso, e depois uma redução de 20%. Por que o valor final não é igual ao inicial? Se houve um crescimento de 20% e uma redução de 20%? Muito boa pergunta, porque você não está considerando o valor final, porque você só faz a conta no valor final. Então, se você teve 80, se você teve um aumento de 16%, dá 90
da 96, não é? Você vai ficar com 96 animais. 20% são 16 animais, né? Então, eu tinha 80 animais, mais 20% dá 16, 96 96 animais. Aí você tira 20%. Quanto é que dá isso daí? Me conta. 96%. Multiplica 96 por 0,80. Quanto é que dá? Vamos fazer a conta, peraí. Vai dar... R$76,8. 77 animais, né? 77 animais, porque o valor, porque a base, né? Você aumentou um pouco e depois você diminuiu em cima de uma base maior. Entendi. 20% de 96 é mais do que 20% de 80. Então, na redução, eu tive uma redução maior do que o aumento inicial. Nossa, fala quem fez essa pergunta muito bem formulada, muito. Boa, e né? Aí a questão de você calcular a porcentagem em cima da base de cálculo que você está estudando, né? Sim. Sim? Muito bem. Acho que é isso, né? Eu acho que por hoje tá. A gente pode voltar nas próximas aulas. Eu pretendo, a cada aula, retomar um pouco do que eu falei a aula anterior. Então, eu vou voltar um pouquinho a falar de média, moda, mediana, e faço mais um exercício um pouco mais avançado a respeito de porcentagem. Mas eu acho que é importante vocês pegarem a prova do Enem e começar com um nível de dificuldade meio baixo. E aí a questão que vocês vão se exercitar, né? A questão que você vai sentindo firmeza naquele conteúdo que você está estudando e está vendo que está aprendendo, e aí você parte para os exercícios mais avançados e eu parto aí a semana que vem para um deles, tá bom? Perfeito. Então, foi um prazer e eu espero vocês a semana que vem, tá bom? Muito obrigado, gente.